e o Vasco estabeleceu um prazo definitivo para que o negócio com o De Ossa aconteça. O volante já aceitou atuar no Vasco, o Vasco aceitou as condições impostas pelo Betis, enviou as garantias bancárias e nada de um acordo ser sacramentado. Se até essa sexta-feira o Betis não liberar o atleta, o Vasco promete abrir mão da negociação para buscar um outro jogador. Operação das mais caras. O De Ossa chega por empréstimo e o Vasco vai ter de gastar entre 10 e 12 milhões de euros. 10 milhões estão garantidos, outros 2 milhões de euros vão depender da performance do atleta enquanto o jogador Cruz Maltino. Importante registrar que o Betis teria lucro com o De Ossa, que não conseguiu ter uma boa performance em sua primeira temporada no futebol espanhol. Ele havia sido contratado do Monterrey. Na Espanha especulam que Manuel Pellegrini, o técnico do Betis, é a favor da permanência do De Ossa. Pelo sim, pelo não. Ou o Betis libera o atleta até essa sexta-feira, ou o negócio será desfeito. Quero contar também sobre Yeboah, atacante equatoriano que pertence ao Venezia. De fato, o Vasco abriu tratativas, a negociação com o clube nem parece ser a parte mais difícil. Jogador que fez 12 gols e 10 assistências na última edição do Campeonato Italiano da Segunda Divisão. O problema é que o Yeboah vai dar preferência a ofertas de times da Primeira Divisão da Itália. E como a janela por lá está só abrindo, talvez essa negociação com o Vasco não aconteça de forma tão rápida. Vasco deu ultimato e prazo final junto ao Real Betis para fechar a negociação por Nelson De Ossa. La Máquia ajudando o Cruz Maltino a trazer reforços? Vou falar sobre isso e muito mais a partir de agora. Falar sobre mercado da bola, porque o Vasco deu um prazo final, um ultimato no Real Betis para fechar a negociação por Nelson De Ossa. Uma novela que já vem se estendendo e eu vou trazer um motivo. Por quê? O Real Betis já colocou as condições para fechar a negociação. Primeiro, pediu ao Vasco garantias financeiras. O Vasco deu o ok, deu as garantias financeiras, foi aceito o modelo de negócio entre Vasco e o Real Betis, negociação por empréstimo com obrigação de compra. Ao final do contrato de empréstimo até 2027, o jogador quer ser negociado. A vontade do Nelson De Ossa é jogar no futebol brasileiro. O Real Betis quer, obviamente, também recuperar o valor investido no jogador após a finalização do contrato por empréstimo, mas ainda existe uma exigência do treinador que tende ali, está inclinado a ter o Nelson De Ossa no seu clube, já que ele vem até se destacando e, obviamente, chegaria para ser titular. O Vasco deu um prazo até o final desta sexta-feira, um ultimato para resolver de uma vez por todas essa novela, porque a cada dia vem se estendendo, se transformou em uma negociação desgastante e você, paralelo a isso, acaba perdendo tempo em outras negociações. Então o Vasco trabalhou, intensificou, fez a sua parte, o Admar, a diretoria, até porque é considerado um reforço ok para ali dividir a posição com o Thiago Mendes. E tem outro adendo dentro desse assunto envolvendo o volante. Mas fechando aqui a informação, o Vasco aguarda até amanhã a negociação por Nelson De Ossa. O Vasco definiu o prazo nesta sexta-feira para finalizar a contratação com o volante colombiano. Apesar do pedido do treinador do Betis, Manuel Pellegrini, para ficar com o atleta. A expectativa é que o clube espanhol venha fechar a negociação, que quer, inclusive, recuperar o valor investido no jogador que, paralelo, ainda não teve um grande êxito na Europa. E, por isso, o treinador quer o De Ossa, mas o Betis quer negociar, até porque já está ali tudo costurado com o Vasco para finalizar, esta negociação. Finalmente, Finalmente, terminar essa novela, ou vai ou racha. É agora aquele fator, ou vai ou racha. E aí, tomara que dê certo, o treinador acabou sendo ali um empecilho, e aí tem um detalhe, nesse momento, ajustando, fechando o ok para o jogador chegar no final de semana, já na próxima semana, e a gente vai estar buscando essa informação para você, torcedor Cruz Maltino. Já que estamos falando de um volante para chegar, um volante que pode sair, Cauã Barros. O volante Cauã Barros
tem proposta de um clube fora do Brasil. Caso a saída se concretize, caso o Vasco aceite a proposta do clube do exterior, o Vasco já tem um volante encaminhado para repor a saída do camisa 88. Formação dos amigos do canal Atenção Vascaínos. Eu vou continuar no assunto aqui, mercado da bola. Agora vamos sair do assunto volante para zagueiro, que é prioridade, né? Tanto ataque, aliás, todos os setores do Vasco, nesse momento, é prioridade. Então, o amigo Lucas Pedrosa trouxe a informação ontem, que são 5 jogadores. O Vasco vai trazer pelo menos 3 jogadores a nível de ser titular, a um bom nível, né? E outros 2 jogadores para ali compor o elenco, para ter o time ali mais completo, para ter o plantel mais completo. Então, pelo menos 5 reforços. Eu vou falar o fundamento dessa informação. Já já vou trazer o motivo pelo qual dessa informação. Deixa eu falar sobre o Vasco negociando um plano A para a zaga. Diego Carlos é o plano A para a zaga cruzmaltina. Pelo perfil do lado físico, técnico e de liderança. O jogador é alvo principal do departamento de futebol na janela. Também trabalha com um plano B. O Vasco tem plano A e o plano B. E até informação do amigo Matheus Gilbert, o plano B seria Gabriel Pereira. O zagueiro, de fato, interessa ao Vasco. Apesar de ter 26 anos, o jogador também tem perfil de liderança e é bom no jogo aéreo. O jogador e seu staff entende nesse momento que precisa ter novos ares e já comunicaram o Copenhague sobre a decisão. Então o Vasco tem 2 nomes aí na sua mesa para fechar essa questão do setor defensivo. Claro, outros nomes faz parte ali de um interesse. Por exemplo, o zagueiro Jair, do Nottingham Forest, embora outros clubes da Europa tenham interesse no Jair, isso torna uma negociação mais complicada, mais difícil, né? Até porque lá possivelmente o Jair não deve permanecer por conta da mudança de treinador. O clube inglês já está negociando para ter outro zagueiro. Tanto o plano A cruzmaltino é o zagueiro Diego Carlos do Fenerbahçe. Ele tem contrato ali com um clube turco até o final de 2028. Tinha ali o empréstimo junto ao Como, e o Vasco pode tratar, obviamente, na mesma linha, né? Um empréstimo com opção de compra, e outro zagueiro que interessa também é o Gabriel Pereira. E aí existe um fator importantíssimo, envolvendo o Marcos Lamack, que quer fazer de tudo para ajudar o Vasco a trazer esses reforços. Informação até vindo do amigo Lucas Pedrosa é que o investidor encontra-se preocupado com as atuações do cruzmaltino. Isso é uma informação importante porque o grupo quer comprar, aguarda a liberação da justiça e todas as partes burocráticas, e obviamente toda a autorização, toda a parte burocrática para a compra ser efetivada, e nesse momento ele vê a necessidade. E aí a informação é que Lamack fará de tudo que estiver dentro do possível para ajudar a reforçar o Vasco. Dentro, dadas as proporções, né, de assistir os jogos do Vasco, depois principalmente da volta da parada da Copa do Mundo, jogos contra o Vitória, ontem contra o Independente Medellín, tecnicamente o Vasco muito abaixo, principalmente na questão ofensiva. O Vasco não tem ali aquela intensidade ofensiva, peca na finalização, falta ali ser letal em muitas jogadas. Precisa, obviamente, de um centroavante nato, de um camisa 9, um fazedor de gols. O Vasco consegue produzir volume. Isso tudo tem incomodado o Lamack, que quer intensificar, acelerar todos os processos para resolver a compra do cruzmaltino. A gente segue de olho e, não menos importante, galera, deixa eu desejar aqui uma boa recuperação para o Gabriel Peck, nosso cria. Ele está vestindo a camisa do Cruzeiro, mas ontem uma entrada muito criminosa, podemos dizer assim, do Vitor Hugo, que já se desculpou, mas acabou ali sendo avaliado o Gabriel Peck e foi constatado uma fratura. Então Peck sofreu ali essa fratura, vai ficar de fora ainda por um tempo indeterminado. A fratura está confirmada, ele foi avaliado
e fica afastado logo no jogo da sua estreia, né? Infelizmente, o Gabriel Peck aí, na sua estreia com a camisa do Cruzeiro, acabou tendo essa lesão. A gente deseja muita saúde e uma boa recuperação aí para o Gabriel Peck. Beleza? Galera, para a gente fechar aqui, é definida a arbitragem para o jogo entre Vasco e Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O árbitro do jogo da ida, Vasco é o mandante, Ramon Abate Abel, de Santa Catarina. O jogo da volta é o Wilton Pereira Sampaio. Alô, amigo vascaíno. Não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vascão. Um abraço.